Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo dessa semana eu vou falar para vocês sobre alienação e ideologia. Ideologia é um tema que eu já trouxe em alguns vídeos de uma maneira, mais resumida, como por exemplo no vídeo da semana passada de meritocracia e no primeiro vídeo que eu vou falar de violência policial. Só que eu acho que ele é um tema que conversa, na realidade ele é um conceito que conversa muito com a ideia de alienação, então eu acho que é importante a gente entender esses dois juntos e entender a relação estabelecida entre eles. A alienação, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento da vida, né? Acho que o mais frequente que eu acho que eu ouço muito desde pequena, e que acho que é uma coisa que as pessoas reproduzem muito, é quando você fala assim, eu vou assistir tal canal, vou assistir tal programa, e as pessoas falam assim, nossa, mas você é um alienado, ou não, porque a televisão aliena, né? E aí, o que isso quer dizer, né? O que isso está querendo dizer pra gente? Primeiro, gente, que para algumas áreas de conhecimento, a alienação ela vai ter significados distintos, mas que, se você for olhar, são significados que vão dialogar aí. Para o direito especificamente, a questão da alienação está relacionada a você tirar algo da propriedade de alguém. Então, alguém tinha alguma coisa e aí não tem mais, deixa de ser dele. Para a psicologia, o conceito ele vai estar relacionado a uma pessoa alienada é alguém que está fora de si, é alguém que não tem consciência nem de si próprio, nem daquilo que está ao seu redor. Então, para a psicologia, vai ser visto dessa forma. E para a filosofia contemporânea, que a gente vai ter aí o Marx como a figura que vai representar no sentido de discutir alienação, para ele a alienação é como se fosse assim, aquilo que o indivíduo pensa e faz não é aquilo que ele realmente quer, né? Mas que alguém quer que ele pense, que ele faça, né? Então é como se ele perdesse ali o poder com relação tanto aos seus pensamentos quanto às suas ações. E mais do que isso, né? Muitas vezes esses pensamentos e essas ações acabam se voltando contra ele, né? Se a gente for pensar, os três significados eles vão dialogar de uma certa maneira, porque um vai falar, né, tirar algo da propriedade de alguém, então é algo que não é mais seu. O outro vai falar de você estar fora de si, de você não ter consciência. E o terceiro vai falar de que aquilo que você quer fazer ou quer pensar não é aquilo que você realmente quer. Então, se a gente for pensar, todos os três estão dizendo aí de algo que vem de fora, né? Então, a alienação ela vai estar relacionada àquilo que vem de fora. E mais do que isso, né? A alienação ela vai estar relacionada ao fato de você não construir uma reflexão própria, né? Então, o problema não é você assistir televisão e não é a televisão por si só que te aliena. O que te aliena é não refletir sobre aquilo que a televisão está te passando, né? Não você passa uma determinada notícia de jornal. No jornal você aceita aquilo como uma verdade absoluta e você não reflete sobre aquilo, né? Isso é estar alienado. A partir do momento que você faz a sua reflexão própria, né, você sai ali do processo da alienação. O que a gente precisa entender, né? Que vai ser a alienação que vai tornar a ideologia possível. Então, alienação e ideologia ambas se sustentam, tá? Isso é uma coisa importante da gente entender. Eu falei para vocês que é a alienação que vai tornar a ideologia possível, né? E o Marx vai dizer desse processo aí que faz com que pessoas acabam pensando e fazendo coisas que elas na verdade não querem, né? O que é a ideologia? A ideologia é esse processo que vai fazer com que as pessoas façam esses tipos de coisa, pensem dessa forma, né? Então, primeiro, o que a gente tem que entender? Eu já falei isso nos outros vídeos, o que é a ideologia? A ideologia, ela é uma máscara da realidade, tá? Eu acho que essa é a maneira mais fácil da gente conceituar. Mas a questão da ideologia, ela vai estar relacionada também a uma concepção distorcida da história. Como assim uma concepção distorcida da história? Você pega
alguns fatos históricos e distorce eles. Isso é muito comum, por exemplo, na questão da escravidão. Tem muita gente que nega a escravidão, que diz que a escravidão ou não aconteceu ou foi menor do que aquilo que se dizia. Um outro ponto também que tem sido muito frequente é a questão da ditadura militar. Então as pessoas estabelecem uma visão distorcida da história. Então não houve uma ditadura militar, houve uma revolução, né? Então a ideologia ela vai partir inicialmente desse princípio que é aí de uma visão distorcida da história. Além disso, o que a gente precisa entender? O que vai tornar a ideologia possível? O que torna a ideologia possível é a luta de classes. E o que é a luta de classes? Gente, vamos pensar dentro da nossa sociedade. Nós somos divididos em classes, né? Se a gente for pensar de uma maneira mais simples, a gente tem duas classes. Uma classe que é a classe dominante e outra classe que é a classe dominada, né? A gente também vai dizer que é como se a classe dominante fossem aqueles que são os produtores de ideia e que a classe dominada são os consumidores passivos dessa ideia, né? Aqueles que vão comprar a ideia construída pela classe dominante. Tem uma outra maneira também de simbolizar que é como se a classe dominante fossem os que pensam e a classe dominada fossem os que não pensam, né? E aí qual é a grande questão, gente? Quem vai construir ideologia? Classe dominante ou classe dominada? A classe dominante. A ideologia vai ser construída a partir da realidade de quem? Da classe dominante ou da classe dominada? Da classe dominante. Então, por isso que a gente vai ter aí, quando a gente fala de ideologia, de uma distorção entre, uma confusão entre ideia e realidade, né? E um exemplo claro disso, por exemplo, se a gente for pensar na educação, né? Qual é a ideia, né, que se prega a classe dominante? Qual é a ideologia relacionada à educação? A ideia é que a educação é para todos. Ok, a educação é para todos, na ideia. Na realidade, a educação é para todos? Não, não é para todos. A mesma relação que a gente vai estabelecer, por exemplo, quando eu falei para vocês da relação do Estado, né? Qual é a ideia de Estado? A ideia de Estado é que o Estado também é para todos. Qual é a realidade? A realidade é que o Estado está a serviço de quem? Está a serviço dos interesses da classe dominante, né? Então a gente precisa perceber que qual é a grande questão, né? Como essa ideologia ela é construída a partir da classe dominante, vai existir muitas vezes aí, essas ideias, elas podem parecer aí que elas estão em contradição com a realidade. E de fato elas estão, porque elas são ideias de uma classe que não é a nossa, não é a classe que a gente pertence. O que é importante, gente, a gente entender? Que a ideologia é um instrumento de dominação das classes, né? O que isso quer dizer? Que a partir do momento que eu compro essas ideias e acho que essas ideias são realidades, eu paro de lutar por certas coisas. Então, se a gente for pensar, a função da ideologia, de uma certa maneira, é impedir aí que as classes, né, não que as classes, mas que a sociedade como um todo comece a fazer revolução, né? Então, assim, e um outro ponto importante com relação a isso é o quanto, né, que a ideologia, o que ela acaba fazendo, né? É um processo pelo qual as ideias da classe dominante passam a ser as ideias de todos. Só que a realidade deles não condiz com a nossa realidade, né? Em alguns pontos é importante a gente pensar, por exemplo, né? Como eu falei para vocês na semana passada, que são exemplos de ideologia, né? Eu já falei aqui para vocês do Estado, já falei para vocês da educação, a meritocracia, como a gente discutiu
na semana passada, né? Que é essa ideia que a classe dominante nos coloca, de que é só você lutar, é só você se esforçar que você chega lá, levando em consideração as condições materiais de existência, né, a realidade concreta da classe dominante, realmente é só você se esforçar que você chega lá. Agora, quando você vem de uma outra realidade, né, isso é uma contradição. Só que a partir do momento que a gente, como eu disse para vocês no outro vídeo, que a gente compra isso, a gente passa a se responsabilizar pelo nosso sucesso, pelo fracasso. Um outro ponto também importante da gente refletir é a questão da religião, né? Como uma ideologia também. E um outro ponto também importante é a questão da liberdade, né? Existe uma ideia aí, é passado pra gente uma ideia que a gente é livre, né? E eu sempre falo isso, que pra mim a gente só é livre pra escolher onde a gente vai se prender, né? Que essa ideia de liberdade, ela é uma ideia, ela não condiz com a realidade. Então, gente, o que a gente é importante tudo isso, né? Aí a gente volta na questão da alienação, né? Se a alienação, ela é você aceitar coisas sem refletir sobre elas, né? O que a gente tem que fazer? Tem que começar a refletir, tem que começar a pensar por si, né? Eu acho que um dos objetivos desses vídeos também é esse. Eu não quero aqui que vocês acreditem na minha verdade. O que eu tô trazendo para vocês é a minha verdade. Eu quero que a partir dos dados, das questões, dos conceitos que eu tô trazendo para vocês, vocês comecem a refletir. E mais do que isso, né, gente? A gente comece a entender como existe aí um jogo muito claro da classe dominante, enfim, como o próprio nome já diz, né, de dominação com nós que somos aí parte da classe dominada. Por isso que se a gente for pensar, por que a educação hoje em dia ela é tão sucateada, né? A educação, o ensino público, né, básico, ele é tão sucateado. Porque quando você dá possibilidade para a pessoa estudar, você dá possibilidade da pessoa ter uma educação de qualidade, você possibilita que essa pessoa passe a pensar com a sua própria cabeça. E que aí ela, a partir disso, quando ela começa a refletir, começa a olhar para as coisas com toda a complexidade que elas têm, ela sai da alienação, né? Então ela deixa, não vou dizer que deixa de ser um instrumento de dominação, porque é um pouco querer um pouco demais. Gostaria que o simples fato de pensar e de entender a realidade nos tirasse dessa situação, né? Mas eu acho que o conhecimento, ele é a chave, e eu acho que esse vídeo, ele também vem para justificar mais uma vez a necessidade, né, minha de criar esse canal, de trazer esses assuntos para a gente discutir, para que a gente comece a se apropriar dessa realidade, da realidade que nos cerca, da realidade do nosso cotidiano, da realidade que direta ou indiretamente está aí nos atingindo, tá certo? Bom, gente, é isso. Queria agradecer mais uma vez. E o pedido é o mesmo de sempre. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, né, para que a gente possa continuar aí, enfim, fomentando aí esse espaço de discussão, tá certo? É isso, gente. Que o afeto siga nos afetando. E um beijo.